Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para assim trazer uma mensagem da parte de Deus para todos os ouvintes. Quero mandar aqui um abraço para todos os irmãos das nossas igrejas e também aqui para os nossos amigos, da Moratense, uma empresa aqui do lado de casa, e também para os nossos amigos ali da Aviação Caieiras, Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Queria mandar também aqui um abraço para todos os nordestinos que estão junto conosco, nos assistindo, estudando conosco a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado, continua deixando seu joinha, continua se inscrevendo no canal, continua divulgando, porque essa palavra ela tem que ir mais longe. E hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Não existe outro Deus, só existe um Deus, o que fez os céus e a terra, que criou toda a humanidade, o universo. É desse Deus que eu quero falar com vocês. E segundo o estudo, louvado seja Deus, teológico, 90% da população brasileira acredita em Deus. 90%. Então eu quero aproveitar a todos esses que acreditam em Deus, porque Ele é o único Deus. E é o único Deus que dá livramento para aqueles que crêem nele, para aqueles que acreditam nele. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, já dando início a esse estudo que é muito importante. E o nosso tempo é escasso, O tempo não espera, o relógio ele corre. E nós precisamos de tempo para nós explicar, dar o início, o meio e o fim dessa mensagem. Glória a Deus. Então nós vamos lá, vamos ler a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, Batalha Espiritual, e nós vamos ler Salmos de número. Salmos de número 127. Você pode acompanhar comigo. Capítulo. Salmos não tem capítulo. É Números 127, verso de número 2. 1 e 2. Presta atenção aqui, todo o Brasil, todos aqueles que estão nos ouvindo. Deus trará juízo a toda impiedade. Deus trará juízo, seja quem for. Não adianta querer bater de frente com Deus. Porque Deus é juiz, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compassivo. Mas quando chega na hora de enfrentar o tribunal de Deus, irmão, é muito difícil. Mas presta atenção, você que está me ouvindo aí, louvado seja o nome do Santo Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar para você coisa séria.
Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Presta atenção. Eu quero ajudar você a se livrar de uma catástrofe que é a morte eterna. Você está fazendo o que você quer com a sua vida, livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio aí vai levar você, aleluia, para uma tragédia. Não tem tragédia pior. Presta atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Pode ter soldado, pode ter militares, pode ter exército. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão são eles, os seus sentinelas, os seus vigias. Inútil é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. O pão de dores é o pão que perece, aquele pão que você come. Louvado seja Deus, e depois você vai ao banheiro, então é um pão de dores. É porque a gente trabalha para ganhar esse pão, a gente soa, né? Pão de dores. Louvado seja Deus, pois Ele supre aos seus amados enquanto dorme. Então Deus, Ele dá para aqueles que, aleluia, louvado seja Deus, são os seus amados, o verdadeiro ou bom sono. Glória a Deus. Então tá aí, tá bem claro, né? Muito bem. Vocês lembram, louvado seja Deus, daquela grande catástrofe que houve lá em Minas Gerais? Louvado seja Deus, em Mariana, louvado seja o nome do Santo Senhor, aonde a represa estourou, muita gente morreu, muita gente, louvado seja o nome santo do Senhor. Alguns escaparam, outros estão ainda, louvado seja Deus, esperando indenização. Então houve uma grande catástrofe. Louvado seja Deus. E é como diz aqui a Bíblia: se Deus não guardar a cidade, irmão, em vão são os que guardam. Se Deus não guardar a cidade, em vão são os seus sentinelas. Se Deus não edificar a casa, em vão são os que trabalham. Não tem outro Deus, só esse que guarda, que edifica e que guarda a cidade. Muito bem, louvado seja o nome do Santo Senhor. Aonde o Senhor quer chegar, irmão? Observe, houve também outra catástrofe, louvado seja Deus, há 7 meses atrás, no Rio de Janeiro. É uma enchente muito grande e também uma avalanche, né? Louvado seja Deus. E matou muita gente, mais de 90 pessoas mortas. E pessoas, louvado seja Deus, que ainda até hoje não encontraram entre os escombros, entre os aterros. Louvado seja Deus. E louvado seja o nome. Então, esta catástrofe são catástrofe física, porque as pessoas moram ali, louvado seja Deus, eram carros descendo na enxurrada, barranco e tudo, e só Deus para guardar o povo. Muito bem, só Deus para guardar. Aí alguém pode dizer assim: mas por que Deus permite tudo isso? Aí eu novamente retorno a pergunta a esses que dizem: por que Deus permite tudo isso? Essas pessoas, elas estão buscando a Deus. Essas pessoas estão
Louvado seja Deus, buscando o Criador, estão lembrando dele e só lembram dele na hora da tristeza, na hora da tragédia. Aí não tem governador, aí não tem presidente, aí não tem político, aí não tem delegado, não tem corpo de bombeiro, não tem resgate, não tem nada. O que o pastor aqui ele está revelando? Ele está revelando o seguinte: para você que tem ignorado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até o dia de hoje, você já tem 50, 60, pode ser jovem, pode ser já um adolescente que está me ouvindo, creia no Senhor Jesus e tenha Ele como Senhor da sua vida. Louvado seja Deus, porque nós acabamos de ler agora que se o Senhor não guardar a cidade, não adianta a segurança, não adianta. Mas o pior de todas essas tragédias é a tragédia da vida eterna. Essa é a pior das tragédias. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus, aleluia, o resultado de pessoas que blasfemam contra Deus. Nós temos visto em São Paulo também muitas tragédias acontecendo. Aí a Bíblia diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia ela começa a mostrar para nós que tudo isso que vem acontecendo com a humanidade, ela vem repetindo o juízo, louvado seja Deus, sobre a humanidade que não está preocupado com a vida eterna, que não está preocupado com, aleluia, com o Criador, não lembra de Deus, só lembra de Deus na hora, louvado seja o nome santo do Senhor, da tragédia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele pode dar o escape. Observe você comigo, meu amado ouvinte que está me ouvindo. Por que Deus, quando vem uma tragédia, louvado seja Deus, quando vem um tsunami, louvado seja Deus, inundar uma cidade, por que os animais, eles saem primeiro? Por que os animais, eles recebem a mensagem e eles saem do lugar onde vai ser inundado, louvado seja Deus, e os seres humanos não são avisados? Glória a Deus. Vale a pena você meditar nisso. Por que os animais, eles voam para outro lugar? Por que os animais terrestres, eles pegam e sobem as montanhas, fugindo do perigo que está para vir? Mas tem aí um alerta, louvado seja Deus. Nós vemos, glória a Deus, uma geração muito má, uma geração que também não queria Deus, uma geração, louvado seja o nome santo do Senhor, que odiava as pessoas que buscavam a Deus, as pessoas justas diante de Deus. Glória a Deus, como no caso do livro do Gênesis, no capítulo de número 6. Você que está lendo a Bíblia comigo, acompanhe comigo aí, Gênesis, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. A corrupção geral do gênero humano. Louvado seja Deus. Deus, Ele chega a dizer aqui que Ele se arrependeu de fazer o homem, porque o homem se corrompeu de uma certa forma que não tem mais como voltar atrás. Então está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem.
Vamos continuar, versículo 7, que diz assim: E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter haver feito. Mas vocês observam que nessa catástrofe, nessa inundação da terra, Deus salvou o homem. Deus salvou Noé e a sua família. Qual era a diferença de Noé e de toda a população naquela época que morreram no dilúvio? Morreram, aleluia, após Deus abrir as comportas do abismo. Todos morreram e Deus salvou Noé e a sua família porque eles eram tementes a Deus. É o que eu estou te dizendo. Numa catástrofe, se Deus quiser, Ele pode salvar o justo. Mas se o justo vier perecer nesta catástrofe física, de tempestade, louvado seja Deus, ele tem passagem para a eternidade, porque ele serve a Deus. Vocês observam o que aconteceu com Noé. Noé não pereceu no julgamento que Deus fez com aquele mundo, com aquela nação, com aquele povo, com aquela comunidade que não cria, louvado seja Deus, no Deus vivo. Que coisa tremenda é esta palavra. Mas nós vamos aqui meditar, louvado seja Deus, em mais uma palavra. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos meditar aqui agora no capítulo 19 de Gênesis, capítulo 19. Leia a Bíblia aí comigo, capítulo 19. Glória a Deus. Ló recebeu os 2 anjos em sua casa. Então está aqui um texto, você pode ler na sua casa, louvado seja Deus, do versículo 1 até o versículo 21. Então você observa que esses 2 anjos foram na casa de Ló e disseram para ele: pega a sua mulher e as suas filhas, os seus genros, louvado seja Deus, avisa eles e saem da cidade, porque Deus vai destruir essa cidade, porque o pecado deste povo aí, louvado seja Deus, tem cheirado mal diante dos olhos de Deus. Aí você começa a observar o Brasil, vou falar da nossa nação, pessoal brincando com o Filho de Deus, fazendo teatro, zombando do Filho de Deus. A maioria dessas pessoas que mexem com a divindade de Jesus Cristo, eles morrem. Que mexe, aleluia, com Deus, eles morrem, eles não ficam para contar história. Louvado seja Deus, ninguém zomba de Deus e fica em pé para contar história. Apareceu um cidadão aí, louvado seja Deus, na internet, falando de satanismo. E esse cidadão aí, ele toma cuidado, que nem Satanás vai salvar ele. Ele que não se converte a Jesus Cristo e o tenha como Salvador da sua alma, que ele vai descer para essa grande tragédia que é a vida eterna. Não terá vida eterna, condenação eterna, porque está brincando com Deus. Aí eu quero dizer um pouquinho para você, meu querido, meu amado ouvinte. Não vou falar nem da sua religião, não vou falar nem dos deuses que você adora, porque
segundo a Bíblia, não sou eu, é a palavra, carta magna. Segundo a Bíblia, louvado seja Deus, eles não são Deus, só existe um Deus. A igreja, ela escondeu isso de você. Mas a maioria do povo, da sociedade em geral, no Brasil, já não temem mais nem as imagens de escultura que tantos católicos acreditam. Eles estão invadindo as igrejas agora e quebrando os santos. A liberdade religiosa está sendo já proibida no nosso país. Então eu quero te dizer para você, aconteça o que acontecer, creia em Deus e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus, que você creia no seu Filho, porque Ele é o Salvador da humanidade. Muito bem, então está aqui. O que aconteceu aqui nessa mensagem? Deus queria tirar Ló e a sua família. Ló foi e falou com o seu genro, e o seu genro zombou dele. Está ficando louco? A cidade não vai ser destruída não. E precisou os anjos forçar Ló e a sua família a sair depressa da cidade, porque Deus mandou fogo e enxofre e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Uma cidade onde havia muita perversidade, muita impiedade. Louvado seja Deus, aonde eles faziam sexo até com os animais. Louvado seja Deus, e queriam abusar sexualmente dos anjos. E eles foram castigados. São pessoas que não temem a Deus. E a gente tem visto, louvado seja o nome santo do Senhor. Observe aqui para mim, olha para mim aqui. Você que é avô, você que é uma avó, você que é pai, que é mãe, que não tem religião, que é contra mesmo os evangélicos, contra a igreja. Você tem família, você tem filhos. Olha para suas crianças, criança de 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Essas crianças são inocentes. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro. E vocês adultos estão fazendo os seus futuros. Agora, qual é a criação que você está dando para o seu filho? Na balada, na curtição, deixa seus filhos em casa. O que destino terá essa criança? O que ele está aprendendo? Qual é a cultura que está sendo ensinado a ele? Vai perecer. Futuramente será o quê? Ateu. Ele vai ter só coisas ruins. Vai ser escravos dos vícios, escravos da droga. É isso que você quer para o seu filho, ainda que você seja, louvado seja Deus, um ladrão, um criminoso, ainda que você seja um bandido. Você não quer que o seu filho siga a sua profissão, o que você faz de ruim para a sociedade, para o mal, louvado seja Deus, mas presta atenção, você também precisa de Jesus Cristo, você precisa dele, porque só ele pode, se você aceitá-lo, ele será Senhor da sua vida e vai libertar você desse mal. Mas eu quero te dizer, louvado seja Deus, vamos ler aqui a palavra do Senhor, presta atenção, você que tem sido instrumento do mal e você tem ensinado pessoas a praticar o mal também, da mesma forma, você tem sido mestre do mal.
ensinando, aleluia, as pessoas, glória a Deus, o mal. Vamos lá, Deuteronômio, vamos lá no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo, louvado seja Deus, de número 5. Pode abrir a sua Bíblia aí, você que tem sua Bíblia aí. Se não tiver, compre uma, porque a Bíblia, louvado seja o nome santo do Senhor, é um direito de todo ser humano. Todo ser humano tem direito de ter uma Bíblia. Larga a mão de ser ignorante. Leia a Bíblia, junta a letra, vai entendendo o que Deus quer da sua vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo homem santo de Deus, que teve uma revelação de Deus, escreveu a história de Jesus Cristo na terra, como ele veio salvar o homem do pecado. Você precisa acreditar nessas palavras. Mas leia aí comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 5. Glória a Deus. Versículo de número 9. Nós vamos ver o primeiro versículo 8 para nós entender o 9, né? Presta atenção. Não fará para ti. Estou lendo na Bíblia. Não fará para ti imagem esculpida. O padre não mostra isso para você de jeito nenhum, senão você deixa a igreja dele. Nem figuras alguma dos que estão acima no céu. Você acha que São Pedro está no céu? Aí tem lá a imagem de São Pedro. Você acha que nem a imagem de Jesus Cristo? Não é para ter, é ordem de Deus, não é para ter, está na Bíblia. Só que eles não mostram, porque senão a igreja católica ela esvazia-se, né? Louvado seja Deus. De nenhuma figura que está acima no céu e nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Presta atenção. Não te encurvará diante delas. Olha aí, Deus dizendo. Nem a servirás. Tem pessoas que servem as imagens, né? Não é para servi-las, segundo a Bíblia. Porque o Senhor teu Deus, olha aí, você não diz que Deus é teu? Deus também é teu, você também tem Deus, mas está aqui, ó. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito. Olha ele dizendo que ele visita a iniquidade é o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem ou daqueles que me odeiam. Como que Deus vai visitar o pecado dos pais nos filhos? É aquilo que você ensina de errado para o seu filho. Louvado seja Deus, na escola, dentro de casa, falando palavrão, xingando, chamando maldição para dentro de casa. Louvado seja Deus, aquilo que você ensina o seu filho, aí você parte como pai. Aí fica o filho, aí o filho vai praticar as mesmas maldades que o pai praticava. Então é por isso que Deus está dizendo, eu vou visitar a maldade dos pais, a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Olha aí, irmão, a palavra de Deus está mostrando para você qual a maneira, louvado seja Deus, que Deus quer que você ande. Aleluia, louvado seja Deus, que você pratique as coisas boas, pratique o bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não seja rebelde,
porque o juízo virá. Não adianta, você pode querer ser sábio, ser inteligente, louvado seja o nome santo do Senhor, pode ser contra a sua esposa, pode ser contra os seus filhos, pode odiar o seu pai, a sua mãe, enfim, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero que você se salve da grande tragédia que é a morte eterna. Então você seja sábio e aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. Creia nele, esquece as imagens de escultura, porque essas imagens vai trazer a tragédia na sua vida. Muitas pessoas não conhecem, mas quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, quando ele leu isso aqui, ele era monge, ele era padre da Igreja Católica. Louvado seja Deus, no século XVIII. E agora, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, ele leu isso aqui. Ele falou, e a igreja, ela nos faz andar de joelho, ela nos faz adorar a imagem. Aí ele foi rompendo com a doutrina da Igreja Católica, e agora os padres dizem que Martinho Lutero é herege, porque ele conheceis a verdade, diz a Bíblia, e a verdade vos libertará. É como disse, louvado seja Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32. Aleluia. Deus abençoa a sua vida. Que Deus continua falando em cada coração. A paz do Senhor. Fique na paz. Um abraço a todo o povo do Nordeste. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, aceita Cristo como Senhor da sua alma. Deus abençoa. Fica na paz.